Você já parou pra pensar por que o nosso cérebro ele é todo enrugado, todo cheio de voltinhas, né? Essas voltinhas, né, as saliências a gente chama de giros e as entrâncias, né, as reentrâncias a gente chama de sulcos, né? E por que o nosso cérebro tem essa estrutura? Então, ao longo da evolução das espécies, e especificamente falando de mamíferos, os animais que possuíam um maior número de células na região cortical acabavam sobrevivendo a determinadas situações e isso selecionou essa característica de ter um maior número de células corticais, tá? Lembrando que córtex é aquela região que está mais externa, por exemplo, do nosso cérebro, tá? Sempre quando a gente fala de córtex, a gente tem que lembrar que córtex significa casca, tá? Então é sempre a região mais externa de qualquer estrutura que a gente estiver falando. E os mamíferos que desenvolveram esse maior número de células acabavam sobrevivendo, né? Foram selecionados e então, ao longo da evolução, a nossa espécie, ela acabou sendo selecionada com uma quantidade muito grande de neurônios na área cortical, tá? Só que, o que acontece? O nosso osso do crânio, ele foi crescendo, né? Ele cresce ao longo do nosso desenvolvimento, desde que a gente está se formando de um bebezinho até a idade adulta, né? Só que ele tem um limite de crescimento, né? Só que nós, seres humanos, a gente tem um córtex que é muito grande. Ele tem cerca de 1.100 centímetros quadrados. Então, é como se você pegasse uma toalha ou um papel que fosse 10 vezes 100 centímetros, que dá 1.100 centímetros. 110, né? 110 vezes 10. Então, é uma coisa muito grande, né? E como é que a gente faz pra uma coisa muito grande caber dentro de um crânio que tem um tamanho limitado, tem um tamanho proporcional ao nosso corpo? Qual que foi a estratégia que acontece ao longo do nosso desenvolvimento para que o nosso tamanho cortical, né, o tamanho da parte externa do nosso cérebro consiga caber dentro do crânio, supondo que isso aqui seja a nossa área cortical? O que as células acabam fazendo? Elas acabam se organizando de um jeito que elas consigam caber dentro de um crânio, tá? Então, o final da estrutura do nosso cérebro é basicamente isso aqui, só que de uma forma mais organizada, né? Obviamente. Mas a gente acaba que tem giros, a parte mais protuberante, e as reentrâncias, né? Os riscos, entre aspas, né? Que a gente chama de sulcos. Então, isso é uma estratégia para que todo o nosso córtex caiba dentro do nosso crânio, tá? Então, as células acabam se entrando dentro da própria estrutura do cérebro e isso faz com que caiba uma quantidade de células tão grande do nosso córtex, tá? Então, a gente vê que outros mamíferos também têm um córtex cerebral com aparência semelhante à nossa, só que, claro, cada animal vai ter um encéfalo, né, de maneira geral, falando de encéfalo, vai ter um encéfalo que é necessário para as funções que aquele ser vivo exerce no ambiente, né? Então, uma comparação muito clássica que a gente faz dentro da fisiologia é com o encéfalo de um rato, né? O rato, ele também tem sulcos e giros, assim, mas ele é bem menos sulcado que o nosso cérebro, tá? E outra coisa interessante é que os ratos, por exemplo, eles dependem muito do olfato para sobreviverem, né? Para várias questões da fisiologia deles. Então, o bulbo olfatório, que é uma estrutura importante para o olfato, que se encontra no encéfalo, dos ratos, é muito maior do que o nosso bulbo olfatório em proporção, tá? Então, cada espécie, ela vai ter um encéfalo que é mais adaptado para a função que aquela espécie exerce, tá? Então, como o tamanho do nosso córtex aumentou muito ao longo da evolução, a gente teve que encontrar uma estratégia para fazer com que ele coubesse ainda dentro do nosso crânio e ele se redobrar nele mesmo foi a estratégia encontrada. Então, por mais que a espessura do nosso córtex não tenha mudado tanto, o tamanho dele mudou muito ao longo da evolução. E é por isso, então, que a gente tem que meio que amassar, né? Fazer uma alteração da estrutura do córtex para que ele consiga caber
dentro do nosso crânio, tá? Então eu espero que você tenha entendido aí, é uma coisa que é uma pergunta bem comum e é bem interessante de saber, particularmente, eu acho. Gente, obrigada por terem me assistido. Se vocês gostaram, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau!